para que elas possam compartilhar sobre ativos e produtos da Hive. E para você que não conhece a Hive é uma plataforma híbrida de negócios que tem como principal objetivo criar uma disrupção no mercado de saúde e bem-estar, olhando para alguns pilares, olhando para a saúde como um modo 360. Então, olhando para a nutrição, para a aparência, para a atividade física, para a parte de sono e para a parte mental, e para cada um desses pilares, investindo milhões de reais no desenvolvimento de produtos de altíssima tecnologia, produtos 100% naturais, 100% puros, sem conservantes, sem adoçantes, sem aromatizantes, sem glúten, sem lactose, sem tudo aquilo que a gente sabe que faz mal, e que em 1 ano e 5 meses de operação, que ela completa agora no dia 20, sexta-feira, ela vem proporcionando, impactando positivamente a vida das pessoas, proporcionando mais saúde, mais bem-estar. Inclusive, teremos um depoimento muito especial para vocês aqui hoje, justamente dos benefícios que o nosso produto proporciona. Eu já quero deixar aberto para você que tiver qualquer pergunta a respeito do assunto de hoje, fique à vontade, pode ir mandando aí no chat, que ao final eu vou fazer as principais perguntas aí para o nosso convidado, que é muito especial. E sem mais delongas, deixa eu convidar este cara extraordinário para falar de um assunto fantástico a respeito de colágeno. Colágeno é a principal proteína do nosso organismo, do nosso corpo, ele vai falar muito sobre isso, mas é um cara que faz um trabalho fantástico, é um profissional extremamente competente, muito capacitado, que tem, poxa, um carinho gigante com a profissão dele e com os profissionais da nutrição, que não cansa de gerar conteúdo, de agregar para essa profissão e vai trazer aqui com muita maestria e com muita competência sobre esse tema de hoje. Então, eu quero que vocês me ajudem a receber ele com muita energia, daí da onde vocês estiverem, bota no chat, dá as boas-vindas para ele, porque é um cara muito extraordinário. É um cara que todo mundo que, quando o escuta pela primeira vez, já se encanta, já se apaixona, não só pelo carisma dele, mas principalmente pela competência dele. Então, me ajudem a receber com muita energia nosso querido, extraordinário, nutri, poderoso, Rodolfo Scatolon. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Aê, pessoal, boa noite. Nossa, né? Que recepção. Você Fiquei muito merece, você feliz merece. que o time da Raiva me chamou para falar hoje, né, sobre a nossa quarta-feira aí para falar de saúde, bem-estar, qualidade de vida, que é o que, na verdade, qualquer nutricionista tem que falar, ou deveria, pelo menos, falar, né? E fiquei muito feliz com o convite e agregar um pouquinho mais aí para o nosso time, eu também aí para o pessoal que está aqui a primeira vez, para o nosso cliente ali, entender um pouquinho mais sobre algumas vantagens e tecnologias por trás do nosso produto, né? Então, estou muito feliz aí pelo convite e falar aí hoje sobre o uso de colágeno na saúde, eu coloquei ali indicações e aplicabilidade, mas também trazer uma visão um pouquinho fora dele somente para a estética, né? Isso é o que a gente mais ouve, é o que mais se prescreve, é o que mais se indica, é o que qualquer leigo, qualquer pessoa que lê colágeno pensa só em pele, né? Mas aqui eu vou lembrar que a gente pode pensar em algumas outras possibilidades, né? Porque o nutricionista, lembrem-se quem vos fala aqui é um nutricionista que vai falar e que é encantado pelos produtos, pelos suplementos, então eu vou trazer a visão do nutricionista, a visão do consultório, onde eu enxergo a aplicabilidade do colágeno fora da pele. Aí você também afiliado que tem ali um cliente que pode ter essa similaridade aí com alguma situação, você também tem mais essa possibilidade de sugerir o colágeno também. Então, assim, minha dica hoje aqui é agregar mais ainda para todos, tá? E aí, o Rafa vai passar ali só me apresentando rapidinho, né, gente? Sou nutricionista há 12 anos, graças a Deus. Foi uma super escolha que eu falei que eu sempre queria fazer algo para ajudar as pessoas. Deus foi lá e me colocou o curso de nutrição. E isso é uma alegria para mim, uma satisfação, né, ajudar as pessoas a se alimentar e viver melhor, tá? Tenho aí algumas especializações, enfim, mas o que eu coloquei ali embaixo é que se tem algum amigo Nutri aqui também. é, Viver de consultório para o nutricionista é uma tortura, né? Então a gente tem que ser aquela pessoa que tem que buscar, que tem que fazer coisas além do consultório e cair na raiva, né? Ser convidado aí
pela querida Gisele lá, que um dia foi lá no meu Instagram. Rodolfo, tem alguns produtos aqui, quero te apresentar. Você que é um nutricionista, né? Vejo que você fala de suplementação, quero te apresentar. Nossa, fabuloso. E eu não me arrependo nem um segundo de ter feito essa escolha de estar fazendo parte, né, do time da Hive aí, porque a gente consegue ter mais flexibilidade dentro das consultas. O mês que a consulta está mais fraca, você continua falando de suplemento. E é algo que eu falo, o nutricionista fala de suplementação todo dia e para todo cliente, né? Então a Hive é uma possibilidade enorme para nós, profissionais da saúde também, tá? E aí, o meu próximo slide ali, eu fui fazer uma prévia pesquisa, né, sobre a ideia de colágeno, e aí vocês têm que ter ideia, gente, que o consumo de tudo que está relacionado à skin, né? Então, autocuidado, aparência, está crescendo e não vai parar de crescer. As pessoas estão cada vez mais preocupadas em estar mais bonitas ou parecer menos velhas, para a sociedade, mas tudo isso impacta nessa ideia de autocuidado, de autoestima. E nós temos aí alguns números que têm nos sugerido que o colágeno ele vai até passar a procura de creatina e de whey, que são os suplementos hoje mais comercializados e que a gente tem respaldo, tem ciência, tem segurança no consumo, né? Tanto creatina quanto whey, e o colágeno também tem segurança. Mas o consumidor, hoje, quando ele quem treina vai para o whey, mas quem está em casa ali, a dona de casa, enfim, se ela entra numa loja que vende esses dois tipos de produto, ela com certeza vai olhar para o colágeno, porque intuitivamente elas já olham e já sabem que ele vai, né, naturalmente ali envelhecer menos ou cuidar de alguma ruga, e a gente vai entender se é isso mesmo, tá? Então, entendam que a Hive colocando o Total Care na rede é uma sacada maravilhosa. Eu, como Nutri, fiquei muito feliz porque hoje 90% das minhas clientes já chegam consumindo colágeno e eu tenho uma opção hoje de oferecer o colágeno hidrolisado da Hive para elas também, tá? Fora que, pensando em questão de mercado, outras marcas que têm o mesmo tipo de produto, que é o hidrolisado de base, o preço da Hive está sensacional. E eu juro que está sendo aí muito bem-vindo, muito bem aceito pelas pessoas que eu tenho pedido para fazer a transição, né? Para provar o da raiva e ninguém está se arrependendo. Pelo contrário, estão apaixonadas, tá? Tanto pelo custo. E eu amo a cor branca, gente, né? Eu não sei, parece que branco lembra a jovialidade, né? A lata tá maravilhosa. Então, assim, a Hive arrasou nesse lançamento aí. Quando eu entrei na Hive, eu falei lá, nossa, não tenho colágeno hidrolisado, né? Tá perdendo venda, enfim, mas vocês estão aí antenados, né? A raiva nunca fica para trás e, ó, já chegou, né? Então, sucesso. E, próximo slide aí, uma coisa que é incrível desse produto é que ele é 100% clean label e não tem nem o que ninguém falar desse rótulo, tá? Então, assim, colágeno hidrolisado, vitaminas e minerais. Eu não tenho nenhum aroma e nenhum conservante, nem natural, porque não tem, né? Então, ele é sem sabor, ele é neutro. Então, na parte de tecnologia de alimento ali, isso é muito legal, porque você vai poder pegar aquela pessoa que não usa corante, aroma, nem o natural, tem gente que ainda é um pouquinho chatinha para isso, mas também a flexibilidade do produto, gente. Quando ele é sem sabor, eu consigo associar com outras coisas e isso facilita muito. Eu, no meu caso, quando eu estou preparando lá o meu smoothies à noite, eu já aproveito, coloco o colágeno junto, então eu aumento o teor proteico, já pego o sabor dos smoothies meus de açaí maravilhoso e já tomo junto, né? Então, e pensando em outras possibilidades, alguém ali que usa uma pessoa de idade que está precisando fazer a reposição, esse colágeno vai bater bem no suco, ele vai conseguir diluir numa sopa, num caldo, né? E enfim, você vai poder também associar com a sua whey e não tem regra, tá? Então também tem até uma pergunta ali em cima, já pode misturar com água e limão? Sim, né? Porque quem vai ganhar o sabor ali é o limão, mas você continua tendo ali um produto puro e que, na minha experiência clínica, gente, uma solubilidade muito boa. Alguns colágenos, devido até aos corantes e afins, quando a gente coloca na água, dá aquela empedrada, né? A raiva, a solubilidade está maravilhosa. Então, assim, a gente mexe ali, dilui com uma facilidade. Isso para o cliente é muito legal, porque formar aquelas bolinhas e afins, às vezes dá uma rejeição do cliente, né? Então, assim, na parte técnica de tecnologia, esse produto está maravilhoso, tá? Então, assim, nutricionalmente, aqui na parte de embalagem, de rótulo, não temos o que discutir. Raime arrasou, tá? Parabéns pelo produto.
E aí, já entrando na parte mais técnica, né? Algumas coisas vocês têm ouvido, né? Porque ele foi o lançamento do mês, então eu vou passar alguns conceitos mais rápidos aqui para a gente ir para as dicas complementares ali que vão agregar mais do que quem já ouviu ali bastante historinha aí sobre o colágeno, tá? Mas vamos lembrar que o colágeno ele não é só pele e unha, ele faz parte de todos os nossos tecidos do nosso corpo, certo? Então, ele vai produzir pele, órgãos, inclusive até alguns aminoácidos e células de transporte tem uma base ali, proteína, e o colágeno também pode fazer parte disso tudo, tá? E até a parte de articulações e cartilagens, não é só o colágeno tipo 2, tá? Pessoas que já usam o colágeno hidrolisado com frequência, com regularidade, com certeza vão ter uma lubrificação e uma preservação da parte da cartilagem muito melhor. Possivelmente, a longo prazo, talvez nem precise usar aquele que é o C2, que tem um caráter mais anti-inflamatório, tá? O hidrolisado já seria um fator preventivo aí para pensar na saúde articular como um todo, tá? Então, muito bem, pode passar mais um, Rafa. E aí, aquela historinha que não é uma historinha, gente, é uma realidade, a partir dos 30 anos, seja homem, seja mulher, é, a gente começa a perder mais colágeno, ou seja, na verdade a gente começa a degradar mais colágeno com mais rapidez, tá? E aí isso vai se acentuando ali aos 45 e depois nós temos uma outra grande queda a partir dos 60 anos. Então, se eu tenho uma mulher ali de 25 anos que começa a fazer o uso de colágeno, a gente vai fornecer nutrientes para que a gente chama de matriz celular, né? Que é a questão do fibroblasto, a elastina, e eles estão deixando o nosso colágeno muito mais preservado, a gente vai perder menos e conseguir até a síntese de colágeno ficar melhor nessa fase. A pessoa, é, vamos dizer, está produzindo já numa demanda alta, mas ela consegue melhorar essa produção, e aí com certeza ela vai começar uma degradação muito mais lenta. Então, alguém que usa a partir dos 30 anos vai chegar nos seus 60 anos com o aspecto da pele muito mais jovial, uma pele muito menos antioxidada do que alguém que não usa. Então, quando a gente pensa em fator preventivo, o colágeno é muito bem aplicado. Óbvio que, se você pega alguém já com 60 anos que nunca usou e que vai introduzir rugas finas, ele pode atuar na correção, tá? O que talvez é que ele não vai corrigir uma ruga muito funda, né? Aquelas dobrinhas que para alguém com 60 anos que nunca tomou colágeno, não vai estar com a pele mais lisinha, pode começar a fazer uso e não vai perceber que ela vai rejuvenescer, tá? Mas também a gente vai interromper que ela continue degradando em excesso e ela vai chegar nos seus 70, nos seus 80 também com uma pele muito melhor do que se ela não estiver tomando. Então, ele pode ser utilizado independente da idade, certo? E até porque o que é indiscutível é que ele trabalha hidratação e textura de pele, tá? Saindo da ideia de ruga, é um colágeno que vai manter uma pele muito mais firme e muito mais hidratada, aquela pele bonita, viçosa. O colágeno ele tem essa aplicabilidade também, tá? A gente não vai pensar só que é como essa ruguinha que vai formando, né? Porque a gente vai perdendo a elastina, não só nisso, mas na hidratação. Como essa pele vai ficar bonita, né? Ou mais uniforme, isso o colágeno vai fazer também, tá? Pode passar mais um, Rafa. Aí aqui que eu só coloquei para a gente entender que colágeno é a mistura dessas três proteínas ali. Então a gente vai pensar lá naquela minhoquinha ali embaixo. Aquilo é uma molécula de colágeno quando ela está rodando ali no meu sangue. E quando a gente usa o colágeno hidrolisado, por isso que ele ganha esse título, é quando a indústria pega esse colágeno inteiro, íntegro, e quebra em três partes, certo? Para que meu intestino absorva com mais facilidade. E aí depois, quando ele é reabsorvido, então ele tem uma digestão mais rápida, ele até na digestão não se perde parte desses aminoácidos, né? Porque ele está pronto para ser absorvido, é mais fácil ele ser ressintetizado, ele ser ligado tudo junto novamente para ele ter a função de colágeno e aí chegar na pele, cabelo, unha, articulação e afins, tá bom? Então, por isso que a gente tem esse termo hidrolisado. Na verdade, é só esse processo tecnológico que quebra ele para ele ser melhor absorvido aí pelo nosso corpo. Pode passar, Rafa? Acho que só vai aparecer os nominhos ali do lado. Então, a gente vai lembrar que o aminoácido é a glicina, a prolina e lisina, certo? E mais um. E aí, mais um. Dica importante, tá? O uso de colágeno também ele vai ter um efeito comprovado quando nós temos aí todos os grupos alimentares
ajustados, tá? Então, alguém que não come carboidratos da forma adequada e eficiente, tá? Então, já vou lembrar aqui, pessoas que comem muito açúcar, que comem muita farinha, elas estão mais inflamadas, né? E aí talvez o colágeno vai ter um efeito muito mais reduzido nesse público. Agora, alguém que se alimenta ali de carboidratos integrais, tudo fracionado, sem exageros, né? Vai ter um melhor benefício. Alimentos reguladores, que seriam todas as vitaminas e minerais, o grupo dos vegetais, até pelas ações dos antioxidantes. Quanto Se eu tenho os antioxidantes, o meu sistema de oxidação está ok. Então, quando eu tomo colágeno, ele vai ter uma função pele, cabelo e unha muito mais assertiva do que quando eu estou com muita oxidação dentro do corpo, tá? Porque daí a gente já falou sobre isso, o radical livre vai ligar no colágeno, talvez ele vai desviar a função, ele acaba não chegando onde ele precisa chegar. E é um trio, tá? Mas os alimentos construtores, pessoas que não ingerem de forma eficiente carnes, ovos, peixe, tá? As proteínas, dificilmente o colágeno vai ter um efeito tão poderoso também. Então a gente sempre tem que orientar o cliente, lembrar o cliente que ele tem que estar consumindo a quantidade de proteínas adequada via alimentação ou suplementação. Ele pode sim estar tomando uma whey protein para ajudar ele a bater a proteína, por exemplo. E daí o colágeno ele tem que ser sempre um extra. Nunca usem o cálculo do colágeno hidrolisado na distribuição de proteína da dieta. Quando o cliente é mais, vamos saber, já está ligado nessa historinha, eu como 1 grama por quilo de peso, 1,5 gramas por quilo de peso. Isso é da dieta ou da suplementação. O colágeno sempre é adicional. Eu nunca vou considerar o colágeno naquela continha de proteína que meu corpo precisa. Bom, isso é uma dica bastante importante. Ó, já respondendo aqui, qual o melhor horário para tomar? Sempre após o jantar ou antes de dormir, gente. Por quê? Fibroblastos, né, que é as nossas células que produzem o nosso colágeno, toda a ressíntese desse grupo de células é noturno. Então, é muito mais eficiente tomar à noite. Rodolfo, o cliente prefere tomar de manhã, prefere tomar à tarde, ele não vai ter resultado? Vai. Mas, à noite é a hora que o seu corpo está muito mais produtivo na parte de colágeno, e reposição do colágeno dele, então é muito mais interessante esse horário do que em horários vespertinos ou matutinos, tá bom? E aí coloquei essas considerações importantes aí para vocês lembrarem. Então a dieta precisa estar equilibrada em proteína para que o colágeno tenha essa ação máxima. E se eu ingerir menos proteínas do que o necessário, essa proteína do colágeno, ela vai ter que fazer outras coisas. Então pense que eu tenho que produzir hemácia, produzir glóbulo branco e a proteína ajuda nessa produção. E aí eu não como proteína de forma eficiente, tomo colágeno. O colágeno vai ter que virar é, glóbulo vermelho, glóbulo branco, ele vai ter que virar uma proteína de transporte de alguma outra coisa, e ele acaba não tendo a função, ele não consegue se religar de novo e ter a função pele, cabelo e unha, por exemplo. Então, por isso a importância de ser sempre adicional e se a dieta tiver pobre em proteína, talvez o efeito seja um pouquinho mais reduzido. E também os estudos mostram que a dieta pobre em antioxidantes, talvez a gente tome, ele não tem um benefício ali na parte de hidratação e afins. Então lembrem-se que eu coloquei ali, o colágeno é a cereja do bolo na parte ali de proteínas, tá bom? Bora para mais um aí. Aqui eu coloquei a questão do nosso rótulo, que colágeno sozinho também é meio complicado. A gente sabe que existem algumas vitaminas que elas estão ali para dar suporte, elas estão ali para fornecer todo o processo para que esse colágeno tenha sua ressíntese, tenha sua absorção, tenha sua fixação dentro dos próprios tecidos, tá? Das articulações e afins. Então, quando o produto foi desenvolvido, foi pensado em tudo isso. O que que é essencial ter dentro de um colágeno hidrolisado? E a Harvey foi lá e colocou vitamina D. Por quê? Vitamina D na parte imunológica, que é muito importante. Porque o paciente que está sempre com a imunidade baixa, como é que um corpo que está sempre preocupado em se defender vai querer construir pele, cabelo e unha, tá? Então, vitamina D vai ajudar a corrigir o sistema imunológico. Também proteção contra os raios UV, então isso é muito importante. E ela também participa aí da questão da hidratação e elasticidade da pele também, tá? Então, por isso que a vitamina D está lá, inclusive numa porção muito boa, que é os 50 microgramas, que é o que a gente usa aí como 2.000 unidades, né, internacionais, que é aquela recomendação que a gente coloca para manutenção da saúde, manutenção do sistema imunológico, que é uma dose para que a nossa vitamina não baixe também. E quem aqui não fez o exame
e vê que a vitamina D sempre vai baixando, né? Então, a gente tomando essas 50 unidades aí por dia, a gente tende a manter o número, o valor de referência que eu fiz lá, o exame, tá bom? Então, isso é muito legal também. E aí, o zinco, gente, se eu penso em pele, eu tenho que pensar em zinco, tá? Então, dos pontos mais importantes aqui, tá? Na ideia de manutenção de barreira cutânea, o zinco atua também eliminando bactérias e afins. O zinco, ele também participa de todo o processo de regeneração e ressíntese celular. O zinco, ele está em todos os processos. Quando uma célula precisa se dividir, se proliferar, o zinco está contribuindo para esse processo. Então, e uma sacada que eu achei fabulosa. Alguns produtos nossos têm zinco. Legal. Por quê? Faz toda essa parte aí de imunidade, também já atua na questão de cabelo, mas para recentes, para converter novos tecidos, criar novos tecidos e afins. Só que está em 11, né? No colágeno Total Care, a gente está com uma dose de 28 microgramas, certo? Que se você for ver lá, o próprio rótulo te conta 222% do que você precisa. E aqui, pense lá, você está pensando numa parte estética. Então, tem que ter um plus de zinco mesmo, quando eu estou pensando em pele. Porque se eu uso os 11 ou 13 microgramas, eu estou pensando em dose de manutenção. E se você tem ali o intestino mais ou menos, né, xoxo manco, e tem uma desbiosezinha, seu intestino está sempre para lá e para cá, quem garante que você está absorvendo aquelas 11 microgramas? Então, quando a gente usa uma dose de 28, existe uma microperda intestinal para isso. Então, a Hive está garantindo que nesse colágeno nosso vai chegar mais do que 100%. Isso eu achei sensacional. Então, a gente está com um número de zinco muito, muito, muito bom, tá? E aí, fora, gente, que eu estou pensando no zinco como fator de imunidade, tá? Mas aqui como em ressíntese de células, como eu estou produzindo colágeno, querendo que o colágeno não caia. O zinco está ali ajudando nessas divisões celulares. Então, ele é essencial para esse processo de divisão celular. Por isso que ele está aí. E isso é muito bom que tem no nosso colágeno. Vamos para mais uma. Selênio também, né? Que a gente sempre ouve falar aí também para imunidade, mas por quê? Um poderoso antioxidante, característica do selênio que é incrível, ele ajuda a proteger a pele dos raios UV. Então, ele associado com a astaxantina, né, a gente fala que é o protetor solar de dentro para fora. Então, ele também está nessa questão de proteger. Lógico, não substitui o protetor solar, tá? Mas sim, pessoas que usam selênio em grande proporção conseguem ter uma defesa, uma redução em doenças relacionadas à pele e à exposição aos raios UV, tá bom? E o nosso selênio também está numa proporção bem alta, porque se eu estou pensando em pele, eu nunca uso a dose mínima, eu tenho que usar uma dose plus, porque tem que chegar, tem que passar pelo intestino, tem que ter ação antioxidante e tem que sobrar para ter essas funções de reparo e tudo mais que precisa, tá? Ah, e o selênio específico aí também ajuda na questão de cicatrização. Pode passar, Rafa. E aí, algumas coisas que talvez ninguém falou ainda, né? Mas quando a gente pensa lá em glicina, gente, então agora a gente vai além só da pele ali. Tem que lembrar que a glicina, ela vai ajudar a gente a melhorar o ciclo circadiano. Uau! Então, ele não vai induzir ao sono, tá bom, gente? Diferente do Nimbus, tá bom? Mas o nosso Nimbus tem glicina. Por quê? Porque a glicina tem muito estudo falando que ela vai ajudar no relaxamento. Ela atua no equilíbrio ali do eixo GABA e afins e a gente consegue ter um sono muito mais equilibrado. Então, sim, ela tem esse suporte na saúde mental, pensando nesse eixo GABA do cérebro ali, que o GABA, quando ele está não equilibrado, quando ele está com a produção muito baixa, a gente fica mais ansiosos, mais agitados, mais estressados, tá bom? É o próximo mesmo. Isso, Rafa. A glicina, então, especificamente também, tá? Ela vai atuar na questão da cicatrização da pele e é ela que vai cuidar da nossa saúde articular. Então, quando eu estou pensando em lubrificação de juntas, eu também estou pensando que o colágeno, por ele ter a glicina em maior proporção, ele vai sim atuar nessa questão da lubrificação. Então, eu posso pensar em prevenção de doenças articulares aí a longo prazo, tá? A glicina também participa de um processo de produção dessa glutationa. Quando vocês forem ler sobre glutationa, ela é que faz a detox do corpo. Quando a glutationa está na produção adequada dela, ela ajuda a gente a eliminar metais pesados, toxinas. Então, é muito importante a glutationa estar em ordem e a glicina faz o seu intestino melhorar a produção dessa glutationa. Ou seja, eu estou fazendo um sistema detox também natural do meu corpo, tá? Ó, estudos com a glicina também falando que ela pode melhorar a questão da resistência à insulina a longo prazo.
E, além de tudo, ela pode ainda aumentar e melhorar a ressíntese da creatina, gente. Olha só, se eu estou pensando em músculo, construção muscular, como extra. Eu não vou trocar o whey protein por colágeno, mas ele também sendo consumido, eu posso ter uma ressíntese significativa de creatina, então melhorando força e empenho a longo prazo aí. Então também pode ser uma associação interessante pensando em tecido muscular, tá? Vamos para mais um. Aqui é a sacada da história. Quando a gente fala em permeabilidade intestinal, né? Quantas pessoas você vem falar aí, ó, tem desbiose, tá com o intestino inflamado. A gente sabe que a glicina também vai cuidar dessa questão da permeabilidade intestinal. Ela ajuda a melhorar um termo, você tem alguma nutri, ó, leaky gut, né, gente? Que é quando o nosso intestino começa a ter muitas rachaduras e começa a passar tudo, micro-organismos, toxinas, e cai direto na sua corrente sanguínea. Isso também é um dos processos que mais inflama o corpo. E o colágeno, ele participa dessa junção, ele volta a juntar essa barreira intestinal, então a gente consegue blindar o corpo dessas entradas de patógenos, de toxinas e coisas que não eram para entrar, tá? E a glicina faz isso muito bem. Então, o consumo de glicina, na proporção aí, né, de 5 a 10 gramas, também tem esse benefício, pensando em barreira intestinal. Também em regeneração de tecidos, eu penso ali no intestino que também está meio parado, meio constipado. Quantas pessoas começam a tomar colágeno e falam assim: nossa, eu já tomei glutamina, já tomei probiótico, parece que meu intestino não melhora, porque não tá, os bracinhos ali, né? Os enterócitos estão todos piquititicos. A glicina também favorece aquela regeneração, né? Então, assim, ó, cicatrização e regeneração de tecidos, principalmente ali do intestino. Então, melhora a motilidade intestinal. Pode ser que o seu cliente constipado melhore o trânsito intestinal usando colágeno também. Então, nossa, e aí se eu melhoro o intestino, eu melhoro a absorção, naturalmente eu melhoro pele, tá? E alguns achados novos dizem que essa combinação de glicina, prolina e lisina também vão nutrir algumas bactérias específicas do nosso intestino, então elas também melhorando esse equilíbrio, essa desbiose sendo melhorada com o uso de colágeno, gente. Então, percebam que não é só para pele, para cabelo e para unha, tá? Aqui eu estou pensando num paciente com síndrome do colo irritável, com intolerância à lactose, com intolerância a glúten, tá? Com desbiose, com Crohn, síndrome de Crohn, que a gente chama, tá? Tudo que tem a ver com inflamação intestinal, vocês podem usar. E o detalhe desse produto específico para doenças intestinais: zero corante, zero aromatizante, puro colágeno hidrolisado. Ou seja, a pessoa não vai ter nenhum tipo de manifestação negativa aí, que às vezes, quando a gente usa corante e afins, tá? Lógico que os artificiais, a gente pode atacar o intestino, tá? Aqui a gente tá zero, né? Nem natural é o corante, porque não existe, é 100% puro. Isso é fabuloso. E aí eu coloquei alguns estudos, né, gente, para a gente já finalizar aqui, falando de algumas possibilidades do colágeno hidrolisado, tá? Então, esse artigo aí diz que o colágeno hidrolisado, ele pode ajudar a reduzir rugas e aumenta a síntese da matriz dérmica. Essa matriz dérmica, como eu coloquei lá, são as três camadas da pele. Lá na última camada, que é a endoderme, que a gente produz lá elastina e afins, é aquele entrelaçamento de elastina, fibroblasto, colágenos, que isso aqui tem que estar firme, tem que estar enrijecido, tem que estar formado e não ir degradando, né? Por isso que a pele vai enrugando. E a gente usar o colágeno, a gente consegue reduzir rugas, porque eu estou mantendo essa matriz, eu estou mantendo tudo no lugar, mantendo tudo rígido por mais tempo. Então, consequentemente, eu vou ter menos rugas, certo? Então, ele pode ser usado também como uma estratégia para prevenção de rugas, tá? Não que ele está anti-envelhecendo. Quem vai anti-envelhecer é o Virisol. Aí a gente teria que dar aula lá sobre o nosso Smart ou sobre o nosso Prebiótico, que aí sim eu estou pensando numa ação mais anti-ruga, tá? Que eu estou lembrando do nosso Total Care, que é o hidrolisado. Outro artigo legal aqui que eu coloquei, ó, de 2021 também, tudo recente, ó. Então, estudo com a suplementação de colágeno no envelhecimento cutâneo, uma revisão sistemática, mostrou ali que em 8 semanas de uso a gente já tem uma melhora de hidratação e densidade da pele. Então, sim, ó, o colágeno ele vai ajudar nessa manutenção de uma pele saudável. Ótimo. Então, todo mundo que pensa em envelhecer menos ou que tem a pele muito seca, pode utilizar. Eu não coloquei artigo aqui,
Mas pensem também nos públicos, pessoal, pré-cirúrgicos, tá? Quem vai fazer uma cirurgia, seja ela qual for, estética, de emergência, a pessoa foi lá e fez uma cirurgia no joelho de emergência. O colágeno vai ajudar também no processo de cicatrização dessa ferida. Uma melhora para que essa pele volte no estágio mais normal possível do antes da cirurgia, antes daquele corte que a pele sofreu. Então, é um outro tipo de protocolo que vocês podem oferecer pré-cirúrgico, intracirúrgico, são raríssimas as situações que algum médico vai não usar o colágeno durante ali, né? Os 2, 3 dias após a cirurgia, mas no pós-cirúrgico, com certeza, vocês podem usar. Tem protocolo que a gente usa 2 doses de colágeno no pós-cirúrgico, principalmente em cirurgia plástica, tá? Para ajudar realmente essa questão de cicatrização e melhora da cicatrização da pele, para que essa matriz, né, celular volte a se firmar e ficar do jeitinho que ela tem que ficar, tá? Mais um aí, Rafa. E é também mais um estudo aqui, ó, falando que em atletas, olha só outro público que vocês podem pensar, que é o atleta que fala que tem rigidez, que tem essa dor de articulação. Se ele já não está com um desgaste muito acentuado, que ele tenha que usar o C2 e outras substâncias, gente, vocês podem utilizar o hidrolisado, que com certeza ele também vai começar a melhorar essa lubrificação, melhorar as juntas no todo ali, e esse cliente vai vir a ter menos dores e menos rigidez na articulação também. Então, o cara está treinando muito intenso, está fazendo um CrossFit, ele também pode fazer uso, pensando nessa questão de prevenção. E sim, se está numa dor aguda, tá? Dependendo do nível dessa dor, ele pode ter um benefício muito legal se ele usar. E porém, ó, lembrando aí 24 semanas. Quando a gente pensa em ver resultado de hidratação de pele, lubrificação, é sempre orientar o cliente pelo menos 2 latas, né? Para que ele comece a perceber de fato que algo aconteceu. Ah, tomou 15 dias, né? Ah, o leaky gut ali vai melhorar, talvez o intestino melhore. A pessoa começa a tomar, talvez ela perceba mais disposição, que a imunidade dela melhorou, tá? Mas para pensar em pele, ela tem que esperar ali pelo menos 24 semanas, né? Para começar a ver super resultados, tá? E eu acho que tem mais um. Yes, esse é o último, onde a gente vai para as perguntas. Então, o colágeno hidrolisado também pode ser utilizado aí, ó, para osteoartrites e doenças articulares, uma visão da literatura. Então, mostrou que sim, ele pode ajudar na redução de dores relacionadas à parte articular, tendo uma ação anti-inflamatória por conta das vitaminas, porque ali dentro tem o zinco, selênio, vitamina D, que também são todas coadjuvantes de dores, certo? Mas o próprio colágeno hidrolisado também participando daquela lubrificação e formando o ambiente ali menos inflamado, tá? Então, eu também posso pensar num público que pode estar usando o C2 e não vendo resultados, aí eu posso associar os colágenos, tá? Você não precisa pedir para o seu cliente parar de tomar o C2 que o médico talvez prescreveu, mas ele pode associar os dois e aí ele vai ter uma melhora. Inclusive em idosos, que na teoria, né, na teoria não, na prática, né, a gente vê que eles não comem proteína de forma eficiente. Então a rigidez e a dor deles costumam ser maiores de fato. E aí o colágeno ele entraria como um aporte, mas, como eu disse, se o idoso também não comer proteína adequada, talvez ele não veja tanta melhora na questão de lubrificação, porque o colágeno vai virar outra coisa, né? Mas se ele estiver comendo proteína bonitinho, ele pode tomar que ele vai ter esses benefícios na questão de dor também. Então, assim, é um outro tipo de produto que, para o público idoso, tem mais aceitação, às vezes, do que uma whey, do que uma creatina. E é mais comum, né? Você falar de colágeno para o idoso, ele às vezes já está até tomando, sabe como tomar, né? Então, assim, diferente de você falar, toma whey, né? Toma creatina, assusta um pouco mais. Então, é um produto muito é, vendável, né? Falando em mercado, é muito legal e olha só quanta coisa tem. Então, hoje eu quero que vocês saiam daqui lembrando que não é só para unha, para cabelo, tá? E para pele. Olha só o tanto de coisa que a gente tem para argumentar e para saber explicar para o cliente. E aí, quem sabe você ajudar uma pessoa lá com o colo irritável, que tem algum problema no intestino, ele tomar o seu colágeno e você melhorar a qualidade de vida. Porque eu falo também que eu também estou dentro da Hive, não é só pelo negócio, mas é por um propósito, né? Eu não falei que eu quero ajudar pessoas, contribuir com a melhora da saúde, e às vezes é uma prescrição, é uma modulação de prescrição que eu faço, e a pessoa começa a ter menos dor, começa a melhorar o intestino, daí fica menos irritada, enfesada, enfim. Então, também pensem que os produtos são um propósito,
tá? Que pode mudar a vida do outro. E é isso que eu queria contribuir com vocês, tá?